Pode se sentar, queridos. Ser avô deve ser bom demais, viu, gente? Vamos chegar lá. Queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ceia ou convite aos injustos. E eu pediria bastante atenção a vocês, porque talvez essa palavra vai sair um pouquinho do comum para o que você já ouviu, e por isso a gente vai precisar das escrituras. Eu vou precisar que você vá comigo nos textos, para que não gere nenhuma dúvida com relação ao que nós queremos repartir. Nós vamos abrir em 1 Coríntios 11, 23, texto clássico sobre ceia. 1 Coríntios 11, 23. Economizador de bateria, nunca. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Corinto, uma igreja com muitos dons, mas de pessoas imaturas, ou seja, pessoas que têm muita possibilidade espiritual, mas têm pouca alma ainda construída. Precisa se desenvolver um pouco mais a alma para que Deus a enchesse com uma operação do Espírito, de dons, etc. E isso é nítido nas palavras de Paulo para com essa igreja. O ensino de Paulo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Esse é meu corpo, que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão do que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Quero sublinhar o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O ensino, pessoal, eucarístico, que a gente chama, ou eucaristia. Quem fez primeiro a eucaristia aqui? Aquele grande dia, né, que você fica sonhando em colocar aquele negocinho na sua boca, assim, que você não sabe o que é. Mas a eucaristia, ou eucaristos, é a palavra de Paulo para o sentimento de dar graças a Deus pela ceia. E esse texto, ele trabalha dois sentidos da ceia. A ceia em memória, que seria o reconhecimento da cruz, ou do que Jesus fez, e a ceia, festa do amor ágape, festa do amor fraternal, que era a ceia de comida, que também era praticada pelos irmãos aqui em Corinto, e por nós também. Então, por exemplo, no início do capítulo 11, você vai ver ele falando assim: vocês não esperam a ceia? Vocês estão comendo demasiadamente antes. Comam em casa, preparem o estômago para quando chegar na ceia, vocês terem tempo para comer uns com os outros. Então ele trabalha o conceito de repartir o pão como ceia mesmo, igual aquela nossa ceia de Natal, né? Isso era comum na vida da igreja. E a ceia memorial, que é a ceia com o pão sem fermento e com o vinho, que era repartido em memória de Jesus, do corpo e do sangue de Jesus por nós.
Esse ensino eucarístico tem o sentido de dar graças. Paulo está dando graças ao que Jesus fez. E Paulo ressalta o propósito remidor do que Jesus fez. O que Jesus fez, de fato, foi remidor. Ou tivemos remissão na cruz. De forma dramatizada, Paulo relembra o que Jesus passou na cruz, que é a morte, apontando Jesus como o sacrifício, o cordeiro pascal. Lembra de Êxodo 33? Êxodo 12 já tem insights, né? Êxodo 13, desculpa, tem a ceia estabelecida como critério de vida para o povo judeu. Então, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Naquela época, se pegava um cordeiro sem defeito, matava, escorria o sangue dele nos umbrais da porta para livramento inicialmente. Depois que o povo já está no deserto e se estabelece o tabernáculo, esse cordeiro ainda continua sendo morto, o sangue dele, né, vertido entre as asas do querubim, não é isso? Em cima do propiciatório, onde o fogo de Deus, ou a presença de Deus descia, consumia aquele sacrifício e o povo receberia paz, shalom. Então era mais ou menos assim, pessoal. No deserto, o tabernáculo está lá, você cometeu o pecado, sim ou não? Você peca? Todos nós pecamos. Pecadores somos todos nós, né? Então vamos supor que você cometeu um pecado. E naquele dia fosse o dia da remissão. O sumo sacerdote entrava pelo átrio, passava no santo lugar e entrava no Santo dos Santos. Esse ser que representava todos não poderia ter pecado. Se ele tivesse pecado, o que aconteceria com ele? Morria fulminado. Esse sacerdote, ou sumo sacerdote, né, com as mãos molhadas do cordeiro sem defeito, entrava nesse lugar, vertia o sangue em cima do propiciatório, em cima da arca, o sangue daquele cordeiro, ajoelhava e aguardava a manifestação de Deus. Se Deus recebesse o sacrifício daquele cordeiro pela vida daquele sacerdote, o povo tinha paz. O povo tinha mais um ano de livramento. Se aquele homem tivesse pecado, ou aquele cordeiro tivesse defeito, morria o homem lá dentro e eles tinham uma cordinha que eles puxavam ele se ele demorasse para voltar. Então era mais ou menos sério esse negócio de paz, sim ou não? Quando não acontecia e eles voltavam com o homem puxado, o que Israel pensava? Deus não nos deu a paz, a guerra vinda sobre nós. Quando esse homem voltava com as mãos sujas de sangue e chegava na porta do tabernáculo, de frente às 12 tribos, e esticava as suas mãos e falava: que a graça, que a shalom de Deus esteja com todos vocês. Sabe aquele texto clássico, levante o teu rosto e te dê a paz? Aquilo ali foi dito exatamente dessa forma. Te dê a shalom mais uma vez, mais um ano de paz. Isso era o rito do Antigo Testamento, né? E 1 Coríntios 11 traz esse significado da mesa do Senhor, do perdão, da comunhão entre os filhos, como uma nova aliança no sangue, que nos daria essa permissão de paz, por meio de Jesus. Esse texto fala também da partilha do pão e vinho, sublinhando o caráter da unidade da igreja e dos filhos, em memória de Cristo. Quando eu reparto o pão com você, isso tem memória de Cristo. Por muito tempo, esse texto, pessoal, tem sido usado para celebrar a ceia, ou desde que ele foi escrito. Ontem eu fui estudar um pouquinho e eu descobri, interessante isso, depois você confere lá, mas o livro a primeira carta do apóstolo Paulo a Corinto, ela foi compilada antes dos 4 evangelhos. Muito interessante, porque eu pensei assim, que essa fala de Paulo, ela é muito peculiar, muito igual à fala de Lucas, quando vai relatar a ceia de Jesus. Só que o livro de 1 Coríntios foi compilado antes. Então é muito interessante isso. Paulo está seguindo um caminho pelo Espírito de Deus, dando à igreja atributos
para entender o que foi feito por ela. E esse texto tem sido usado de maneira clássica por muitos anos. Porém, nós temos dificuldade de alcançar o que de fato ele significa. O resultado disso, possivelmente, tem levado pessoas a excomungar-se, ou a ser excomungada da comunhão. Alguém já lembra desse texto, desse termo? Excomungar, né? Retirar. O resultado disso tem levado pessoas a se enfraquecer na sua vida espiritual e até mesmo podendo chegar ao rompimento do corpo, porque elas não entenderam ainda a perspectiva do examine-se, pois, a si mesmo. Como que eu aprendi esse examine-se quando eu me converti ao cristianismo protestante? Na classe de lição me ensinaram que antes da ceia eu tinha que me analisar e tinha que verificar se eu estava em pecado ou não. E se a resposta fosse afirmativa, ou seja, eu estou com algum pecado, eu não deveria participar da ceia. Quem foi ensinado assim? Te convido a um caminho. O que significa a palavra examinar? Observar, investigar, avaliar em detalhes. É como se eu pudesse pôr uma lupa e te olhar como ninguém nunca olhou. É como se eu te colocasse numa tábua e te partisse em pedacinhos e te olhasse microscopicamente. Isso é examinar-se, a palavra original no grego aqui. E algumas pessoas pensam que somente aqueles sem pecado estão convidados à ceia. Pergunta: é possível que o homem se examine de maneira honesta e se ache justo? Abra comigo em Provérbios capítulo 20. Agora nós vamos andar um pouquinho nas Escrituras. Por favor, vá comigo, não perca isso. Provérbios 29. Provérbios 29. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode? Quem aqui pode se levantar agora aí e falar assim: eu estou pronto para cear, não tem nenhum pecado? Quem? Quem pode? Salmo 14, 3. Salmo 14, 3. Estamos juntos? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem deseje o bem por si mesmo. Gente, ele está dizendo que após a queda houve uma degeneração latente ao humano. Somos seres afetados drasticamente pela queda ou pelo pecado original, que é Adão e Eva. Pecado de Adão e Eva. Somos seres marcados por esse pecado. Há um apodrecimento de virtudes naturais. Quando, por exemplo, a Rebeca vai falar sobre errar não é humano, errar é desumano, ela quer dizer o seguinte: quando estávamos aqui, sendo criados em Deus, nós não fomos criados em pecado. Nós somos criados humanos à imagem e semelhança de Deus. Aqui não existia erro. Aqui, imagem e semelhança de Deus, humanos. Quando houve o pecado e viemos para o lado de cá, o lado da desconfiança, o lado do caminho melhor que eu tenho a minha imagem, o lado de ser igual a Deus ou não necessitar mais de Deus para ser quem eu sou,
esse caminho de queda desfigurou e nos tornou desumanos. Então errar não faz parte do Adão e Eva. Errar só faz parte do Adão e Eva depois da queda. Então nunca mais fale errar é humano, errar é desumano, porque nós somos desumanizados com a queda. Mas o ser natural de Deus, quem Ele nos fez, Ele não nos fez em pecado. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós, na pessoa de Adão e Eva, caímos. Após a queda, a nossa virtude celestial, que a gente carregava de Deus, foi desfigurada. Até aqui tudo bem? 1 João capítulo 1, 10. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, 10. 1 João 1, 10. Estamos construindo. Se dissermos, 1 João 1, 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós reconhecemos agora, nesse exato momento, que nós não somos pecadores, nos fazemos mentirosos. Negar nossos pecados, nos achar celestinos ou celestianos, pode ser o principal do nosso pecado, porque foi exatamente aí que Satanás, ou que Lúcifer caiu. Ele se achou independente de Deus. Ou ele se achou muito parecido com Deus, a ponto de querer ser igual. E muitas vezes nós somos extremamente hipócritas. Porque não sabemos discernir o que é pecado e obra da carne. Obra da carne é resultado de pecado. Por exemplo, mentiras, obra da carne. Resultado da queda de Adão, do pecado. Mas a palavra pecado é a amartia, é errar o alvo, é sair fora da posição, sair da marca. Ou seja, é esse homem que saiu daqui e veio para cá. Isso é pecado. A consequência desse pecado são obras da carne. Lascívia, prostituição, adultério, morte, guerras. Tudo isso é obra da carne. Nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo e entender que somos seres de fato celestiais, porém marcados por um pecado. E esse pecado irá nos atormentar. Esse pecado original irá nos atormentar até o grande dia que seremos feitos à imagem e semelhança dele plenamente. Aí nós ficaremos livres dele. Então, a sua mente, seu coração tem potencial para ser pecaminoso. Pastor, eu cometia esse pecado, mas não cometo mais. Ainda bem. Porque se você for um obstinado à obra da carne, você já está no inferno. Você sabendo que está errado, tendo a consciência e o testemunho do Espírito dentro de você, e obstinadamente se mantém naquele pecado, você já está muito mais próximo do inferno do que do céu. 1 João ainda, capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Gente, o apóstolo João, ele queria que os irmãos se mantivessem afastados do pecado. Mas lá dentro, no fundinho dele, ele tinha um outro testemunho da pessoa dele, que era o seguinte: eles não vão conseguir o tempo todo. É ou não é assim, pessoal?
em algum momento tem o vacilo, tem o tropeção. Ele não é obstinado a andar naquele caminho mau, não. Se você é obstinado, peca hoje, peca a mesma coisa amanhã, obstinadamente, sabendo do testemunho contrário a Deus, você está muito mais próximo do inferno do que dele. Porque a vida do cristão, ela não é obstinadamente pecado. Ela é uma vida ressurreta, em regeneração, em transformação à imagem e semelhança dele, com tropeções no percurso. Sim ou não? Tem tropeções ou não tem? Nesses tropeções a gente recorre a quem? O apóstolo João fala, temos um advogado. O Espírito Santo é o nosso advogado, que tem capacidade de nos advogar diante dele. Aqui em João, no capítulo 2 que a gente acabou de ler, diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Fala comigo, propiciação. Gente, há uma grande diferença em propiciação e pagamento. O sentido é muito parecido, mas há uma diferença grande. A palavra propiciação, talvez na sua Bíblia esteja pagamento, era utilizada, propiciação, para sugerir um pagamento com um valor que vale mais do que a mercadoria comprada. Isso aqui é muito legal. Seria o seguinte, não sei quanto vale, alguma coisa aqui. Vamos chutar estimado. Quanto você acha que vale esse data show? Mais ou menos. Alguém me ajuda? 800? 1.800? 1.800. Quem dá mais? Quem dá mais, né, Tiago? Nós estamos precisando, vamos... Quem dá mais? 1.800, gente? Pagamento hoje, eu seria justo eu falar assim, gente, quem pode comprar isso aqui, o valor é 1.800, nós vamos fazer por 1.500. Quem pode? Você me daria 1.500 e seria o pagamento pelo data show. Propiciação não seria assim. Seria o seguinte... Gente, vale 1.800, custa 1.800, vale 1.800 e eu vou cobrar 1.500, tá bom? Aí o José levanta e fala assim, eu pago 3.000. Eu pago 10.000. E você vira e fala assim, como assim? Eu acabei de te dizer que só custa 1.500. Eu falo assim, é propiciação. O que o texto está dizendo? Que Jesus foi a nossa propiciação. Sabe aquela historinha quando você converte, que você era muito precioso para Jesus, que o céu estava em festa, que você vale muito, que você faz parte da família e que você é uma pessoa linda e que Jesus morreu por você e Deus amou dar Jesus por você? Pois bem, ela não é real. Porque se você perguntar para Deus se valeu a pena dar Jesus em nosso favor, a resposta óbvia de Deus seria, não valeu. Porque Jesus é infinitamente maior do que vocês, todo mundo junto, o mundo inteiro, a criação toda. Isso é a oração do salmista quando diz, eu sou um verme. Porque eu não merecia, eu custava 1.500 e Deus deu 10.000, deu Jesus. Gente, e essa consciência vai nos colocando no eixo. É aquele lugarzinho que a gente chama o cristão e fala assim, ei, menos, bem menos. Pezinho no chão, você não é nada. Sem Cristo na sua vida, você não é nada. E o que Ele fez por você, dinheiro no mundo não paga. E se você perguntar para um pai, imagine eu chegando para o Fernando e falando assim, Fernando, é o seguinte, o Gabriel carrega uma célula dentro dele, ou um conjunto de células, capaz de trazer a cura para vários tipos de câncer. Ele nasceu com essa célula, o cientista fez um exame e descobriu que o Gabriel, filho do Fernando, tem isso. Porém, vai custar a vida dele. Tem que esgotar todo o sangue dele e repartir essas células para mutar as células em laboratório.
Fernando, vale a pena salvar toda a humanidade e matar seu filho? A resposta do pai seria o quê? Meu filho? Não, você está de brincadeira comigo. Não, vai pesquisar outro. Olha onde você quiser, mas meu filho não. Porque o valor do meu filho é impagável. Ninguém paga. E era exatamente isso o discurso de Deus. O valor do filho era impagável. E ele se deu por nós. Você está entendendo isso? Eu já contei essa historinha algumas vezes, vou contar de novo bem rapidinho. Lá em Efésios fala que nele, desde a fundação do mundo, ele nos escolheu. Certo? Nele, antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. É mais ou menos assim. Em calma de Deus. Em casa, Ismael. Deus, na sua infinita graça de criar, fica do meu lado aqui. Deus já era Deus, né? Deus não foi criado por nada, Ele é. E esse Deus, um dia, teve um plano. E esse plano era o seguinte: vou criar a Kellen, vou criar o Átila, vou criar a humanidade. E ele chegou para a Trindade e começou a conversar sobre o plano. Virou para o Espírito Santo e falou: você entendeu? Aí o Espírito Santo, mais ou menos, o negócio não está me cheirando bem. Vamos falar para Jesus. E Deus chegou para Jesus e falou assim: então, estou com um plano, vou criar um ser à minha imagem e semelhança. Ele será a coroa da minha criação. Antes de eu criar esse ser humano, eu vou criar tudo o que ele precisa para viver como ser, e vou criar ele como a coroa, como um presente. E vou dar toda a minha essência, quem eu sou, para esse ser humano refletir na terra quem eu sou. Aí Jesus, uau, muito bom. O Espírito Santo olhou meio de lado e falou assim: você vai criar isso mesmo? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Assim, bom, eu não precisava nem te dizer, porque o Senhor é onisciente, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que essa humanidade vai fazer com o Senhor? O Senhor já sabe. E aí esse Espírito Santo falou assim, ó, pensa de novo. Ele é o advogado, não é? Pensa de novo, porque é o seguinte, você já viu que tipo de pessoa vai fazer? O que eles vão escolher? E aí começou o entrave entre Deus e o Espírito Santo. E Deus falou assim: mas eu quero. É obstinação minha criar. E aí Deus começou a criar. Céu, terra, animais. E esse ser humano, a imagem e semelhança de Deus, está se aproximando para ser criado. E o Espírito Santo está assim. Ele vai fazer mesmo isso. E aí o Espírito Santo, não aguentando mais, talvez no 6º dia, pula na frente e fala assim: Deus, é o seguinte, o Senhor já deve saber, mas eu vou te relembrar. Esse povo que você vai criar, ainda no jardim, com tudo à disposição deles, ele ainda vai te trair. Ele vai querer ser igual ao Senhor. Eles não vão aceitar ser filho, eles vão querer ser igual, eles vão querer tomar até o seu lugar. Então, pensa bem, porque esse povo, ele vai te odiar, ele vai ser averso à sua pessoa. E aí Deus falou assim: eu sei que eles serão assim, eu sei que eles serão maus, eu sei que eles cairão, mas eu já pensei na solução. E nessa conversa Jesus está olhando de lado. E aí Deus falou assim: o jeito é eu criar, e depois que eles errarem, eu ir lá de novo. Aí o Espírito Santo: como é que é o plano? Você cria eles, deixa eles errarem, e depois você conserta de novo. E aí Deus falou assim: sim, exatamente isso. Aí o Espírito: mas como é que você vai fazer isso? E nessa hora o Jesus levanta, entra no meio e fala assim: eu vou lá.
eu, com a mesma imagem do meu Pai, desço lá, vivo com eles, vivo como eles, e me oferto como sacrifício do próprio Deus em favor do meu povo. O Espírito Santo nessa hora revira e fala: você está brincando comigo? É o pior plano que eu já vi na minha vida. O Espírito Santo dizendo: é esse, é o mais falido. Porque mesmo assim, terá um tanto de gente te ouvindo todo domingo de manhã, ouvindo essa história, e nem assim não vão entender o plano da redenção. Vão continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Cara, seu plano é muito ruim. Vai continuar tendo gente pecaminosa morrendo e obstinada a pecar. E mesmo assim você quer fazer? Quero. Obrigado. Eu quero fazer. E antes de Deus disser haja luz, ele disse haja cruz. Antes de tudo ser criado, ele já tinha o plano de dar Jesus por nós. É isso que está dizendo. Antes de tudo, nele fomos feitos filhos. Né? Gente, o que Deus gastou por nós foi infinitamente melhor do que o que ele recebeu. Aquela historinha que você é lindo, perfeitinho e Deus te ama, ele te ama muito. Mas como você acha que seria a história do Fernando, que entregou o Gabriel numa sala de cirurgia, sugaram todo o sangue dele e sepultaram ele num cemitério qualquer? Como se acha que ficaria o coração daquele pai que perdeu o filho? Foi mais ou menos assim que Deus fez. Nada, dinheiro nenhum pagaria o que Deus fez. Romanos 3:9. Se eu vou ler na King James. Romanos 3:9. Estamos construindo. Romanos 3:9. Romanos 3:9. Olha que coisa linda. Qual é a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma pessoa que entenda, ninguém de fato que busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados para destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Pergunta: o que seria então, dentro dessa reflexão, participar da ceia indignamente? Porque o que eu aprendi, dizia para mim, que eu tinha que estar perfeito para participar da ceia, sem nenhum pecado latente. Ou, muitas vezes, um pecado aqui dentro, mas que ninguém sabe, então eu posso cear. Em contrapartida, se eu estivesse em pecado, inclusive latente, a primeira coisa que o pastor faria era me colocar no banco e me retirar da ceia, da comunhão. Mas a grande pergunta é: quem precisa de perdão? O justo ou o injusto? O pecador ou o santo?
Pergunta: quem é indigno de participar da ceia? Quem reconhece que é pecador e carece do favor da cruz? Ou aquele que se acha justo por si mesmo e não precisa do sacrifício da cruz? Porque o que eu estou vendo ser feito por aí é o contrário. É a pessoa que se acha justa, que não precisa do perdão de Deus, participando da ceia. E aquele pecador que está com o pecado exposto, muitas vezes, né, à margem. Aí na igreja, imagina a cena, não sei se vocês já viram isso, não é bonito não. Está passando um negocinho, tá? Aquele negócio, como é que chama? Aquele prato com os pães e o vinho, não é isso? Com o suco. Aí, é brincadeira, tá, irmãs? Tudo brincadeira. Está passando. As duas são crentes. As duas viveram na igreja. As duas amam Deus. Só que as pessoas ficaram sabendo do pecado dela. E aí o negócio está passando na frente delas. Aí essa aqui, para e pensa assim, não, eu estou beleza. Eu estou justa. Eu vou tomar a ceia. Você acha que é digno essa pessoa que se acha justa carecer do perdão de Deus? Se ela é justa, para que ela precisa? Mas essa aqui que não está teoricamente justificada, essa sim precisa do perdão de Deus. Aí o negócio está passando na frente dela, certo? Essa vai e pega. Aí essa aqui fica constrangida e não pega, porque ela está em pecado. Era justamente o contrário, era essa que precisava. E nós retiramos essa pessoa da comunidade. Quando o texto vai falar, muitos entre vocês estão dormindo, estão morrendo, é justamente o contrário que a gente imagina. Estão morrendo porque, além de estar em pecado, elas não têm acesso ao favor de Deus, ao perdão de Deus. E a grande questão é, e quando passa o negocinho de frente dessa, é brincadeira, tá, pessoal? Não tem pecado nenhum. Quando passa e essa não pega, o que você sente quando olha para ela que não pegou? Sou melhor que você, hein? Né? Sou mais justo. Olha a minha vidinha. Eu não peco como você, não. E Jesus lá da cruz, olhando para você, falou, meu amigo, você não está entendendo, cara. Porque lá em João capítulo 8, quando conta aquela história da mulher adúltera, e todos caíram aos pés, quer dizer, levaram ela aos pés de Jesus e falaram, vamos apedrejá-la. E aí Jesus olhou para aqueles camaradas, abaixou, começou a escrever uns negócios no chão e falou o que para eles? Quem lembra? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E essa é a minha pergunta hoje para nós refletirmos, meus irmãos. Quem aqui não tiver pecado, não precisa estar aqui. Quem aqui não tiver pecado, não precisa de redenção. Agora, se tiver alguém aqui que está com dificuldade dentro da sua vida, com pecados, com áreas pecaminosas, sentido ao inferno, a ceia é para você. Porque Jesus veio justificar aquele que não tinha capacidade de se justificar. Ele olha no olho daquela mulher de João capítulo 8 e fala assim, olha a sua volta, quem te condenou? E aí ela respondeu, ninguém me condenou. E ele falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais, não pratique obras da carne igualmente. Mude de vida. Mas eu não te excluo do meu contato. Sabe o que nós estamos precisando, pessoal? Na igreja, uma mesa que acolhe mais pecadores do que uma casa de santos. Nossas igrejas têm sido empoeiradas por santos, ao invés de estar superlotada de pecadores arrependidos, desejosos do acesso de Deus. E quando na sua comunidade tem umas cadeiras assim, desculpa se eu estou te ofendendo, viu, mas
Tem umas cadeiras aqui vermelhas, mais alta, onde fica sentados os mais santos. E somente eles podem distribuir a ceia, porque ele é mais santo que você. Aí ele está passando lá e você não pega. Aí ele para e pensa assim, tem alguma coisa errada com o irmão. Vou chamar ele para o gabinete. Aí chama o camarada, em vez de te dar mais acesso ao perdão de Deus, o que ele faz com você? Você está fora do louvor, fora da comunhão, da ceia, não é isso? Fora do seu ministério e te coloca no banco. Pergunta, ficou melhor ou pior para você? Será que Jesus faria isso, gente? Então, pessoal, a ceia é um convite para pessoas injustas, que têm coragem de reconhecer, eu sou pobre, eu sou nada e careço do perdão de Deus. Eu careço do favor. Pastor, quem pode participar da ceia? Quem se reconhece pecador. A pessoa tem que ter batizado? Não. Se você cair de joelhos aí agora e reconhecer que você vive de maneira pecaminosa e precisa da habitação do Espírito e você quer participar da mesa, a mesa é para você. Lembra de Davi, quando assumiu o reinado dele, a primeira pergunta que ele fez? Onde está a arca? Quero buscar a arca. Segunda pergunta, onde está um camarada chamado Mefibosete, o injusto? Mefibosete está numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa não palavras. Um lugar de depressão, um lugar de morte. E aí Davi fala para o seu servo, busque ele. Aí o servo dele fala assim, mas ele não passa de um coxo, de um Zé Ninguém, filho de uma mulher de vida incerta. Mesmo assim, se eu quero ele, quero. Porque nele habita a essência real. E a partir de hoje, ele vai tomar todas as refeições na minha mesa. Uau! E eu fico imaginando aquele homem sem as pernas, tinha as pernas, mas não tinha movimento, sentado na mesa do rei. Lembra como é que Mefibosete chega na presença do rei? Se joga no chão como um cão. Olha para os olhos do rei e fala, quem é o Senhor para se preocupar comigo? Um cão, um cachorro. Aí Davi, não, você tem outra informação, eu tenho outra. Você é digno. Você tem a minha essência, a real. E eu prometi a meu amigo Jonathan, que você habitaria comigo. E aí ele senta na mesa. E por que mesa? Porque mesa é um local onde as nossas debilitações ficam encobertas. E a gente fica na mesma altura do rei. Come da mesma comida. Recebe do mesmo perdão. O dia que você vê o que acontece quando alguém é pecador e é acolhido pela graça e pelo favor de Deus, você nunca mais permitiria que pessoas excluíssem os outros da participação, da justificação que há na cruz, não dos homens, do Jesus Cristo de Nazaré. O que é se arrepender? Arrepender é olhar para você mesmo e dizer, eu não consigo. Por mim mesmo, não consigo. Mas eu vou lutar. Quero um caminho novo. Pastor, quem pode participar da ceia? O indigno, o injusto, o que se reconhece pecador. E quem se acha justo? E quem está sem pecado? Não precisa. Você pode ficar aqui, mas você não precisa participar, porque você já se justifica. Fique com a sua cruz. Mas se você se vê pecador, se você se vê mentiroso, se você se vê numa posição que você não paga pelo pecado que você comete, você precisa ceiar. Qual o melhor momento da ceia?
O melhor momento da ceia é quando você cai em si mesmo. Lembra do dia que você se converteu? Não estou falando do dia que você foi lá na frente, levantou a mão e aceitou Jesus. Não necessariamente você se converteu nesse dia, correto? Nesse dia você comunicou publicamente que você queria fazer parte da família de Deus, da igreja. Certo? Mas o dia que você se converteu, como é que foi? Foi assim, não, eu estou tão limpinho, né? Estou justo, nossa, eu sou muito bom. Aí Deus chegou, nossa, você é muito bom mesmo, vamos continuar junto, porque você é bom e eu sou bom, nós seremos bons. Foi assim? Ou foi mais ou menos assim? Você foi se afundando nas suas escolhas, e em algum momento a sua vida parou de fazer sentido, te levou a um lugar de vazio, e quando você pôs o pé não tinha nada lá. Não é isso? E quando você caiu de frente dele, como Isaías fez, você olhou para dentro de você mesmo e falou assim: sou muito ruim, sou péssimo, como egoísta eu sou. Não é isso? Estou destinado ao inferno. O que resta a mim é morte. Aí você caiu de joelhos. Aí quando você achou que ia ser morte mesmo, o que aconteceu? Saiu alguém do meio daquela luz, você não sabe como, pegou na sua mão, te levantou e te falou assim: eu também não te condeno. Vem comigo. Vem comigo que eu vou escrever sua história de novo. Vem comigo. Vem comigo que eu vou te libertar dos seus vícios. Pode vir. Vou te libertar dessa vida medíocre, onde vale o que tem dinheiro. Vem comigo. E aí você olhou para você mesmo e falou assim: mas como eu? Todo sujo. Sim. Pastor, mas eu não tive que fazer nenhum seminário para ser aceito, alguma coisa. Ei, não é nada, e não é por nada que você podia fazer ou deixar de fazer, é pelo que Ele fez. E eu gosto de lembrar da cena da cruz, com Jesus no meio, e de um lado, um homem justo, preso, e que se diz injustamente. E esse ladrão olha e fala assim: olha, por que vocês estão fazendo isso com ele? Ele não é justo. Não é justo que vocês façam isso com ele, porque ele é justo. Se vocês querem me matar, até me matem, mas ele não. E o outro, do outro lado, sem palavra nenhuma, olhou para o Jesus sangrando na cruz e falou: lembra-te de mim, porque eu não quero te convencer, mas lembra-te de mim quando entrar lá. E aí o Jesus olha nos olhos dele e fala: ainda hoje, porque não é pelo que você faz, não é pelo tempo de igreja que você tem, se você tem curso seminário, se você fez A, fez B, não é por nada. Se você é missionário, pastor, presbítero, se é qualquer coisa, não é por nada que nós podemos fazer, mas por quem Ele é. Romanos 3, 21. Oh, Espírito Santo, trabalhe aqui, Senhor. Invada corações, mentes aprisionadas à religiosidade, à religião de homens, e os liberte para um reino de amor, de justiça. Romanos 3, 21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus.
por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Uau! Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, que remove o pecado do seu povo. É o único capaz de entrar e tirar você de uma vida, não com um virtual perdão, mas com um perdão que brota de dentro para fora. Um negócio que acontece dentro, no mais interno do seu ser, e desemboca para fora. Somente Ele. Todos que chegam a essa constatação são convidados a uma nova vida. Ou seja, o Henrique não pode viver como ele vivia antes. Não porque ele quer, é porque ele não aguenta. Alguma coisa acontece aí no meu coração. 1 Pedro 3,18. Estamos caminhando para o final. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzirmos a Deus morto, de fato, na carne, mas vivificados no Espírito. Mortos na carne, mas vivos para o Espírito. Mortos para a carne, mas vivos para o Espírito. Um caminho morto para a carne, mas vivo para o Espírito. Mortos para continuar vivendo do jeito que está vivendo. Isso não é um discurso, essa mensagem é para o fulano. Não. Mortos para a carne, mas vivificados no Espírito. A ceia é esse convite de recomeço. Reconheça, levante e siga por um novo caminho de luz. Siga por um novo caminho de paz, de amor, de graça, de perdão. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus.
não nos santificou pelo aquilo que eu posso fazer. Desista. Deus nos santificou por aquilo que Cristo fez. Isso não é um convite a viver obstinado a pecar. Tá bom, se o acesso é sempre, o perdão é sempre, que mal tem eu continuar a vida pecaminosa, né? Que mal tem? Se a graça está mediante ao perdão de pecados, então quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. Não. Não é esse o caminho. O caminho é, se você de fato acolhe o perdão, você é regenerado. E se você é regenerado, você vive no Espírito. E o Espírito conflita contra as obras da carne. Pior condição do homem, gente, é quando ele não se incomoda mais. Quando ele acha que quando a pessoa está falando, já não é mais para ele. É quando a pessoa se basta. Se você se basta, a vida na igreja, daqueles que se reconhecem com a cruz, não é um lugar para você. Porque a igreja é um lugar de pessoas que não se bastam e que carecem da graça e do favor de Deus. A ceia, então, não é para justos. É para injustos que reconhecem o sacrifício do justo, que se agarra nele com toda a sua força. Pessoas que não olham para si e falam assim: eu sou muito bom. Porque se você fale isso, você não precisa de cear. A ceia é para aqueles que reconhecem falhas, perdão, que sabe que não é bom. É para você que luta com pecados que ninguém sabe, mas você sabe. Deus sabe. O Espírito Santo sabe. Deus é para você. A ceia é para você que tem ganância, que tem pecados sexuais, virtuais, que tem lascívia. É esse convite, é essa mesa. E eu encerro com aquela percepção de quando, na parábola da ceia, das bodas, diz que Jesus sentou com os publicanos, com os fariseus, com os saduceus, só que eles não vieram para a festa. Ele convidou para a festa, só que eles não vieram. E aí Jesus saiu à noite, à escura, procurando novos participantes para a ceia. E eu oro para que Ele busque novos participantes para essa mesa aqui, essa manhã. Não pessoas cheias de si, mas pessoas que reconhecem que são pequenas, que são pouco, e que precisam da graça e do perdão. E aí nos tornamos justos. E andamos em novidade de vida. Não mais obstinados a pecar, arrependidos pelo pecado. E nos opondo a uma vida de carne. A ceia não é para separar justos e injustos. A ceia é para chamar todos a reconhecer que a cruz ainda grita. E que a voz do nosso Jesus ainda diz: está consumado. Está pago na sua totalidade o seu pecado. Ceia pode ser para você. E eu te convido a um momento de fraqueza, só você e você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Só você. Não repare a pessoa que está à sua volta. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Está se achando justo demais?
ou de fato você é alguém que carece do perdão de Deus? Ore por você mesmo. Deixa o Espírito Santo te levar a esse lugar de recomeço, de recaminho e de acesso. Deixa o Espírito Santo te conduzir a um caminho novo, novidade. Não antes de respingar o sangue da cruz sobre a sua cabeça. Sem não antes você se ver como o causador da morte de Jesus, o seu pecado. E eu oro para pessoas aqui que estão lidando com a falsidade de uma vida que se justifica, se acham bons demais. Eu oro para que essa casa caia, esse lugar de recomeço a partir da cruz seja acessível a nós. Pai, eu oro também para que as nossas igrejas não sejam um lugar que mais segrega do que acolhe. Eu oro, Pai, para que não haja esquemas, panelas, joguinhos, carnalidades, luta por poder, mas que as pessoas mais simples, mais convencidas do pecado, sejam as primeiras a serem convocadas para essa ceia que as perdoa e que a coloca de pé. E que nós, como igreja, sejamos a resposta de acolhimento para pessoas que nascem de novo. Pai, eu oro pelo crente velho, aquele que já se acostumou com esse ambiente e acha que nada é para ele, que nada toca ele e que nada faz sentido para ele, porque ele é muito bom. Ah, Senhor, cai as máscaras, cai os disfarces e nos traga para um caminho de paz, de shalom, um caminho de novidade de vida. Que haja conversão aqui essa manhã, Deus. 180 graus. Em nome do Cristo. Ore por você. Terra já estremeceu ao som da sua voz, e se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei olhando pra ti, não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei olhando pra ti, tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar
mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte em minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve tua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve tua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouve tua voz. A tempestade ainda ouve tua voz. Em minha alma tenho paz. Em minha alma tenho paz. Em minha alma tenho paz. Em minha alma, em minha alma tenho paz, tenho paz. Em minha alma tenho paz. Em minha alma tenho paz. Em minha alma tenho paz. Temos paz. Em minha alma, em minha alma tenho paz. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou esse pão nas mãos, e logo após haver dado graças, ele partiu o pão e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória da minha cruz, em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, vocês proclamam a morte do Senhor, proclamam que a cruz é para nós, até que ele venha. Por isso, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice
se achando digno demais, ou seja, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um de vocês. E dessa maneira, comam do pão e bebam do cálice. Te convido a se colocar de pé e, em reverência à cruz e ao sacrifício da cruz, como um injusto carente de justiça, um pecador carente de perdão, coma o pão e beba o cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor não desistiu naquele dia. Obrigado, Jesus, porque você disse: seja feita a tua vontade, Pai. E foi até o fim. Porque se o Senhor não tivesse morrido por nós, nós estaríamos todos condenados. Obrigado pela tua cruz. Obrigado pelo teu ensino, a tua redenção, a tua remissão, a tua propiciação sobre os nossos pecados. Obrigado. E Pai, eu oro para que todos aqueles que fizeram essa oração de maneira sincera, que o Senhor vá aos corações deles e os livre, Pai, e os perdoe e os coloque de pé de novo para caminhar olhando para Ti, livre dos seus pecados, limpos de uma conduta obstinada ao pecado. Liberte dos vícios, liberte da imoralidade, liberte, Pai, da perversão e traga-nos por um caminho de luz, um caminho de paz, onde o Senhor e a sua cruz estarão sempre lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém?